Senhor, meu irmãozinho não se mexe, gritou a garotinha mendiga desesperada para o milionário. A chuva castigava São Paulo naquela tarde de outono, transformando as ruas do centro em pequenos rios. Ricardo Mendonça, um dos empresários mais influentes do mercado imobiliário brasileiro, caminhava apressado sob seu guarda-chuva italiano, tentando se proteger das gotas que respingavam em seu terno Armani. Aos 45 anos, carregava no rosto as marcas de quem conquistou tudo materialmente, mas perdera algo muito mais valioso no caminho. Enquanto atravessava a Praça da República, um grito desesperado cortou o barulho da chuva. "Moço, por favor, meu irmãozinho não se mexe." A voz infantil e aflita fez Ricardo parar bruscamente. Uma menina de aproximadamente 8 anos, encharcada e descalça, agarrou a barra de sua calça com dedos trêmulos. Seus olhos verdes, emoldurados por um rosto sujo e marcado pelo sofrimento, brilhavam com lágrimas que se misturavam à água da chuva. Por um instante, aquele olhar o transportou 4 anos no tempo, para um momento que ele tentava desesperadamente esquecer. Os mesmos olhos verdes, a mesma expressão de súplica. Ricardo sacudiu a cabeça, tentando afastar as lembranças dolorosas que o assombravam todas as noites. "Ele precisa de ajuda, senhor. Ele está muito gelado." A menina insistiu, puxando sua calça com mais força. Contra todo o seu julgamento empresarial e seus anos de frieza cultivada nos negócios, Ricardo se viu seguindo a pequena garota por becos estreitos do centro de São Paulo, lugares que ele jamais imaginaria pisar. Chegaram a um vão entre 2 prédios abandonados, onde um pedaço de papelão servia de abrigo precário. Sobre ele, um bebê de aproximadamente 1 ano de idade tremia violentamente, seus lábios roxos denunciando a gravidade da situação. Sem pensar 2 vezes, Ricardo tirou seu casaco de cachemir e envolveu o pequeno corpo gelado. "Qual é o seu nome?" perguntou a menina enquanto tentava aquecer o bebê. "Sofia", respondeu ela, sem tirar os olhos do irmão. "E ele é o Miguel." Ricardo pegou o celular e ligou para seu motorista particular, que sempre ficava de prontidão. "Pedro, preciso que venha me buscar urgentemente." Passou a localização e, em menos de 5 minutos, uma Range Rover preta parou na entrada do beco. Durante o trajeto até sua mansão no Morumbi, Ricardo observava pelo retrovisor as 2 crianças no banco traseiro. Sofia mantinha o irmão próximo ao peito, como se temesse que alguém pudesse arrancá-lo dela a qualquer momento. Seus olhos verdes, tão parecidos com os de Lucas, seu filho, refletiam uma maturidade desproporcional à sua idade. Ao chegarem à mansão, a governanta Dona Carmen, que trabalhava para Ricardo há mais de 2 décadas, ficou em choque com a cena. "Meu Deus do céu, o que aconteceu com essas crianças?" "Chame o Dr. Paulo imediatamente", ordenou Ricardo, carregando o bebê para dentro. "E prepare um banho quente e roupas limpas para a menina." O médico particular da família chegou em 15 minutos. Após examinar Miguel, diagnosticou um quadro grave de pneumonia e desidratação. "Foi por pouco", disse ele, preparando uma série de injeções. "Esse pequeno é um guerreiro." Sofia recusava-se a sair do lado do irmão, mesmo depois de tomar banho e vestir roupas limpas que Dona Carmen havia separado. Seus olhos demonstravam exaustão, mas ela lutava contra o sono. "Você precisa descansar", insistiu Ricardo, sentando-se ao lado dela. "Seu irmão está em boas mãos agora." "Não posso dormir", ela respondeu, sua voz embargada. "Prometi para a mamãe que sempre cuidaria dele." A menção à mãe das crianças despertou a curiosidade de Ricardo. "Onde está sua mãe, Sofia?" O silêncio que seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta. Sofia baixou os olhos e uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. Ricardo sentiu um aperto no peito, reconhecendo aquela dor silenciosa que ele mesmo carregava. Ela não está mais aqui", Sofia finalmente sussurrou. "Faz algumas semanas. Desde então tenho tentado cuidar do Miguel, mas está ficando cada vez mais difícil." Ricardo sentiu o peso daquela revelação. Enquanto observava Sofia finalmente ceder ao cansaço,
Adormecendo na poltrona ao lado do berço improvisado, onde Miguel descansava, uma sensação há muito esquecida começou a despertar em seu peito. Era como se o destino tivesse traçado um encontro improvável naquela tarde chuvosa, unindo 3 almas perdidas em busca de redenção. Nos dias que se seguiram, Ricardo mergulhou em uma investigação sobre a história daquelas crianças. Descobriu que a mãe delas, Helena Santos, havia trabalhado como faxineira em um dos prédios de sua empresa. O que ele não esperava era que essa descoberta abriria uma ferida muito maior em sua consciência. Durante uma conversa com Dona Carmen, enquanto observavam Sofia brincando com Miguel no jardim da mansão, a governanta compartilhou uma revelação perturbadora. O senhor não vai acreditar, mas aquela família morava em um dos prédios antigos da Rua Augusta que foram comprados pela sua empresa para o novo projeto do shopping. Ricardo sentiu o sangue gelar. O projeto Augusta era sua maior empreitada do ano. Um complexo comercial de luxo que estava transformando completamente a região. Ele mesmo havia assinado os documentos de desapropriação, sem jamais pensar nos rostos por trás dos números. Investigando mais a fundo, descobriu que a empresa terceirizada responsável pela realocação das famílias havia agido de forma fraudulenta. Em vez de garantir moradias dignas para os moradores, como estava previsto no contrato, simplesmente os havia despejado sem qualquer assistência. 12 famílias haviam sido afetadas, incluindo a de Sofia e Miguel. Entre os pertences que Sofia carregava em uma pequena mochila desbotada, Ricardo encontrou um caderno simples, com a caligrafia delicada de Helena. As páginas continham seus últimos pensamentos. Tentei falar com o dono da empresa. Vi ele uma vez chegando em um carro importado para uma sessão de fotos. Parecia tão distante da nossa realidade. Se ele pudesse ver os rostos das pessoas, por trás dos números em seus contratos, a culpa o consumia por dentro. Cada sorriso de Sofia, cada progresso na recuperação de Miguel, era como uma agulha em sua consciência. Como havia se tornado esse homem que assinava papéis sem considerar as consequências humanas de suas decisões? Uma manhã, Ricardo acordou, sobressaltado de um pesadelo recorrente. Nele, via Lucas, seu filho, pedindo ajuda, mas estava sempre longe demais para alcançá-lo. Para sua surpresa, encontrou Sofia parada ao lado de sua cama. O senhor estava gritando, ela disse, com uma sabedoria que não combinava com sua idade. Mamãe sempre dizia que pesadelos têm medo quando a gente segura a mão de alguém. Com naturalidade, estendeu sua pequena mão para ele. Aquele gesto simples quebrou algo dentro de Ricardo. Lágrimas que há anos estavam represadas começaram a fluir livremente. Sofia, sem dizer nada, apenas segurou sua mão com mais força. Sabe, Sofia, ele começou depois de se acalmar. Eu também tive um filho. O nome dele era Lucas. Onde ele está agora? Perguntou ela com genuína curiosidade. Ricardo hesitou por um momento. Ele teve que ir embora, há 4 anos. Desde então tenho vivido como se uma parte de mim tivesse ido junto. Sofia processou a informação em silêncio. Seus olhos verdes fixos nos dele. Às vezes, ela disse finalmente, quando a gente perde alguém que ama muito, nosso coração fica com um buraco. Mas mamãe dizia que esse buraco pode ser preenchido de novo, só que de um jeito diferente. As palavras da menina atingiram Ricardo com força. Como uma criança que havia passado por tanto sofrimento podia ter tanta sabedoria? Naquele momento, algo começou a mudar dentro dele. A presença daquelas crianças estava preenchendo vazios que ele nem sabia que existiam. Na semana seguinte, Ricardo recebeu uma visita inesperada em seu escritório. Beatriz, sua ex-esposa, havia visto uma foto dele com as crianças em uma coluna social. Desde o divórcio, há 3 anos, mantinham apenas um contato cordial e distante. Então é verdade, ela disse, observando uma foto de Sofia e Miguel em sua mesa. Você realmente está cuidando delas. Não poderia deixá-las na rua, respondeu ele, percebendo como aquela frase soava diferente do Ricardo de algumas semanas atrás. Beatriz, agora professora primária, estudou seu ex-marido com atenção. Você está diferente, Ricardo.
Seus olhos parecem mais vivos. A conversa foi interrompida por Sofia, que entrou correndo no escritório. Tio Ricardo, o Miguel falou papa, vem ver. Ela parou ao ver Beatriz subitamente tímida. Sofia, esta é Beatriz, uma amiga muito especial, apresentou Ricardo. O sorriso caloroso de Beatriz imediatamente conquistou a menina. Em questão de minutos, estavam conversando como velhas conhecidas. Ricardo observava a cena, sentindo uma estranha sensação de completude que há muito não experimentava. A presença de Beatriz trouxe uma nova dinâmica para a mansão dos Mendonça. Como professora experiente, ela percebeu rapidamente que Sofia, apesar de sua inteligência natural, tinha grandes lacunas em sua educação devido aos meses vivendo nas ruas. Sem que ninguém pedisse, começou a passar mais tempo na casa, dedicando algumas horas por dia para auxiliar a menina em seus estudos. Ricardo observava essa transformação com um misto de admiração e nostalgia. Beatriz sempre teve um dom especial com crianças. Foi uma das razões que o fez se apaixonar por ela anos atrás. Vê-la agora sentada na biblioteca com Sofia, pacientemente explicando matemática ou português, fazia seu coração apertar de uma maneira que há muito não sentia. Ela é muito esperta, comentou Beatriz uma noite, depois de mais uma sessão de estudos. Absorve tudo como uma esponja. Mas precisa de estrutura, de rotina. Você já pensou em matriculá-la em uma escola? A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Nas últimas semanas estava tão focado em garantir o bem-estar imediato das crianças que não havia planejado o futuro. Não sei se... quer dizer, legalmente... Ricardo, Beatriz o interrompeu com aquele tom que ele conhecia tão bem. Essas crianças precisam de estabilidade. Não podem viver em um limbo. O que pretende fazer a longo prazo? A pergunta ficou ecoando em sua mente durante dias. Em seu escritório na empresa, enquanto revisava relatórios financeiros, pegou-se olhando para uma foto recente de Sofia e Miguel que mantinha em sua mesa. A transformação das crianças em apenas algumas semanas era notável. Miguel, agora recuperado, era um bebê risonho e cheio de energia. Sofia, bem alimentada e descansada, começava a se comportar como uma criança de sua idade, embora ainda mantivesse aquela maturidade peculiar nos olhos. Foi durante uma reunião com a diretoria que a situação começou a se complicar. Seu pai, Antônio Mendonça, presidente do conselho e patriarca da família, convocou uma reunião de emergência após descobrir as investigações que Ricardo estava conduzindo sobre o projeto Augusta. Você enlouqueceu, trovejou Antônio, jogando uma pasta sobre a mesa. Suspender um projeto de 500 milhões por causa de meia dúzia de invasores, isso pode destruir a empresa. Eles não eram invasores, pai, Ricardo respondeu, mantendo a calma. Eram famílias com contratos de locação legítimos. Nossa empresa terceirizada agiu de forma criminosa. E desde quando isso é problema nosso? Temos os melhores advogados do país. Ninguém pode provar nada. Não é questão de provar, é questão de fazer o que é certo. Antônio estudou o filho como se o visse pela primeira vez. O que aconteceu? Com você, Ricardo? Esse sentimentalismo repentino. São aquelas crianças que você recolheu da rua, não é? Desde quando o todo-poderoso Ricardo Mendonça se importa com... Chega! Ricardo bateu na mesa com força, surpreendendo a todos na sala. Essas pessoas não são números em uma planilha. São vidas, pai. Vidas que nós destruímos com nossa indiferença. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Os outros diretores se remexiam desconfortáveis em suas cadeiras, enquanto pai e filho se encaravam. Muito bem, Antônio finalmente falou, sua voz perigosamente calma. Você quer bancar o herói? Ótimo. Mas saiba que isso terá consequências. O conselho não vai aprovar o congelamento do projeto. Então vou comprar a parte deles. Ricardo respondeu sem hesitar. Vou usar meu próprio dinheiro para realocar essas famílias adequadamente. Você não pode estar falando sério. Nunca falei tão sério em toda a minha vida. Naquela noite, ao chegar em casa, Ricardo encontrou Sofia e Beatriz no jardim, plantando flores em pequenos vasos. A cena doméstica, tão diferente da tensão, da reunião trouxe uma paz inesperada ao seu coração. Tio Ricardo,
Sofia correu até ele, suas mãos sujas de terra. A tia Bia está me ensinando a fazer um jardim. Olha, essa aqui vai dar margaridas. Ele se agachou para ficar na altura dela. Está ficando lindo, princesa. Mas sabe o que seria ainda mais legal? Se você pudesse ter um jardim só seu, em uma casa que fosse realmente sua. Os olhos de Sofia se arregalaram. Como assim? Ricardo trocou um olhar com Beatriz, que observava a cena com um sorriso compreensivo. Sofia, o que você acharia se eu quisesse ser seu pai, seu e do Miguel, de verdade, para sempre? O silêncio que seguiu pareceu uma eternidade. Sofia olhou para suas mãos sujas de terra, depois para Beatriz e finalmente para Ricardo. Você quer ser nosso pai? Mesmo? Não é só por pena. Por pena? Ricardo sentiu seus olhos marejarem. Sofia, você e seu irmão me deram algo que eu achei que tinha perdido para sempre. Vocês me devolveram a capacidade de sentir, de me importar. Se existe alguém sendo salvo aqui, sou eu. A notícia da decisão de Ricardo de adotar Sofia e Miguel se espalhou rapidamente pelos círculos empresariais de São Paulo. As reações foram diversas. Alguns elogiavam sua atitude humanitária, outros questionavam sua sanidade mental. Mas foi a reação de seu pai que causou o maior impacto no mercado financeiro. Antônio Mendonça, em uma jogada inesperada, convocou uma entrevista coletiva para anunciar seu afastamento temporário da presidência do conselho. Por motivos de saúde, declarou ele, causando uma queda imediata nas ações da empresa. Ricardo estava em seu escritório quando Beatriz entrou sem bater, segurando um tablet. Você já viu isso, seu pai? Já, ele a interrompeu, massageando as têmporas. É uma jogada dele. Quer pressionar o conselho contra mim. O que vai fazer? Antes que pudesse responder, Sofia apareceu na porta carregando um desenho. Parou ao perceber a tensão no ambiente. Aconteceu alguma coisa? Ricardo forçou um sorriso. Não, princesa. Só assuntos chatos de trabalho. O que você tem aí? Fiz. Um desenho da nossa família. Ela respondeu, aproximando-se, timidamente. Tem eu, o Miguel, você e a tia Bia também, porque ela já é quase da família, né? Beatriz corou levemente enquanto Ricardo pegava o desenho. Era uma típica arte infantil. Figuras palito, uma casa grande ao fundo, um sol sorridente no canto. Mas havia algo mais, algo que fez seu coração apertar. No desenho, todos estavam de mãos dadas. Está lindo, Sofia. Beatriz se aproximou, colocando a mão no ombro da menina. Você capturou perfeitamente o sorriso do seu irmão. Minha mãe sempre dizia que família não é só quem nasce junto. Sofia comentou, brincando com a barra de seu vestido novo. É quem escolhe ficar junto também. Aquelas palavras simples atingiram Ricardo como um raio de clareza. Levantou-se abruptamente, assustando as duas. É isso? Sofia, você é um gênio. Sou? Ela perguntou, confusa. Ricardo, Beatriz o olhava com preocupação. Famílias, escolhas, é isso que estava faltando? Ele começou a andar pelo escritório, os pensamentos correndo. Beatriz, lembra quando você criou aquele projeto de horta comunitária na sua escola? Como funcionava? O projeto colaborativo? Bem, cada família adotava um pedaço do terreno, contribuía com o que podia e todos compartilhavam a colheita. Mas o que isso tem a ver? Tudo! Ricardo pegou o telefone. Marina, cancele meus compromissos da tarde e convoque uma reunião extraordinária do conselho para amanhã cedo. Durante a noite, Ricardo trabalhou incansavelmente em seu novo projeto. Beatriz ficou para ajudar, enquanto Dona Carmen cuidava das crianças. Por volta das 3 da manhã, quando finalmente terminaram, Ricardo percebeu que Beatriz havia adormecido no sofá do escritório, um lápis ainda na mão. Observou-a por um momento, lembrando-se de tantas outras noites assim anos atrás, quando ainda eram casados e trabalhavam juntos em seus sonhos. Antes de Lucas partir, antes de ele se perder em sua própria dor e afastar todos que amava e Bia, chamou suavemente, tocando seu ombro. Acorde, você precisa descansar direito. Ela abriu os olhos lentamente, parecendo momentaneamente desorientada. Que horas são?
tarde demais para você dirigir. Fique no quarto de hóspedes. Como nos velhos tempos, ela sorriu sonolenta. Como nos velhos tempos. Na manhã seguinte, Ricardo entrou na sala do conselho carregando uma pasta grossa e uma determinação ainda maior. Seu pai já estava lá, sentado em sua cadeira habitual, parecendo mais velho e cansado do que nunca. Senhores, Ricardo começou. Tenho uma proposta que vai mudar não apenas o destino do projeto Augusta, mas o futuro de nossa empresa. Enquanto ele apresentava seu plano revolucionário de transformar o projeto em um empreendimento misto, combinando área comercial com habitação social em um modelo colaborativo inovador, não percebeu que estava sendo observado. Do lado de fora da sala de vidro, Sofia segurava a mão de Beatriz, observando orgulhosamente o homem que estava se tornando seu pai lutar não apenas por elas, mas por todas as famílias que precisavam de uma segunda chance. A apresentação de Ricardo ao conselho provocou reações intensas. Seu projeto inovador, que propunha transformar o empreendimento Augusta em um complexo multiuso com área comercial premium e habitação social integrada, dividiu opiniões. Enquanto alguns conselheiros viam potencial na ideia de responsabilidade social corporativa, outros consideravam uma quebra radical com a tradição da empresa. No meio da discussão acalorada, algo inesperado aconteceu. Antônio Mendonça, que havia permanecido em silêncio durante toda a apresentação, levantou-se lentamente de sua cadeira. "Meu filho", começou ele, sua voz mais suave do que o normal. "Você realmente acredita que isso pode funcionar?" Ricardo sustentou o olhar do pai. "Acredito, pai. Não é só uma questão de fazer o certo. É uma oportunidade de transformar nossa empresa em um exemplo de desenvolvimento sustentável e responsabilidade social." Antônio caminhou até a janela, observando a cidade que se estendia abaixo. "Sabe, quando seu avô começou esta empresa, éramos apenas uma pequena construtora. Ele costumava dizer que não construía apenas prédios, construía sonhos." Virou-se para encarar o filho. Em algum momento, esquecemos isso. O silêncio na sala era palpável. Ninguém esperava essa reação do patriarca, conhecido por sua inflexibilidade nos negócios. "Tenho algo para confessar", continuou Antônio, sua voz tremendo levemente. Meus exames médicos não foram bons. O médico me deu um ultimato. Ou mudo meu estilo de vida, ou... Fez uma pausa, respirando fundo. "Talvez seja a hora de ver as coisas de uma perspectiva diferente." Ricardo sentiu o impacto daquela revelação. Seu pai, sempre tão forte e inabalável, parecia subitamente vulnerável. "Quero conhecê-las", disse Antônio, surpreendendo a todos. "As crianças, minhas netas." Naquela tarde, ao chegar em casa, Ricardo encontrou uma cena que jamais imaginara presenciar. Sofia estava no jardim mostrando orgulhosamente suas mudas de margaridas para Beatriz, quando um carro desconhecido estacionou na entrada. Antônio Mendonça desceu do veículo, parecendo deslocado e nervoso. "Vovô?", Sofia perguntou inocentemente, fazendo todos congelarem. Era a primeira vez que ela usava esse termo. Antônio parou, visivelmente emocionado. "Você deve ser a Sofia", disse ele, sua voz rouca. "E onde está o pequeno Miguel?" Como se respondesse ao chamado, Miguel apareceu engatinhando na varanda, seguido de perto por Dona Carmen. O bebê sorriu ao ver o grupo no jardim, exibindo seus poucos dentes em desenvolvimento. "Ele está aprendendo a andar", explicou Sofia, correndo para pegar o irmão. "Quer ver?" O que se seguiu foi uma transformação que Ricardo jamais esqueceria. Seu pai, o temido empresário Antônio Mendonça, sentou-se no gramado do jardim, sem se importar com seu terno italiano, enquanto Sofia mostrava orgulhosamente como Miguel já conseguia dar alguns passos apoiado. "Ela me lembra sua mãe", Antônio comentou mais tarde, enquanto tomavam um café na varanda. "Aquela mesma força interior, aquela capacidade de ver beleza nas coisas mais simples." Ricardo observou Beatriz brincando com as crianças no jardim. "Às vezes precisamos perder algo para entender seu verdadeiro valor. Ou ganhar algo inesperado
completou Antônio seguindo o olhar do filho. Você e Beatriz, existe ainda alguma chance? A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Pai, sabe, filho, quando recebi o diagnóstico, comecei a pensar em todas as coisas que deixei de fazer, todas as palavras que não disse. Antônio fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Não cometa os mesmos erros que não deixe a felicidade escapar por medo ou orgulho. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Ricardo encontrou Beatriz na biblioteca, organizando os materiais escolares de Sofia. Bia, chamou suavemente, usando o apelido que há anos não pronunciava. Podemos conversar? Ela se virou e por um momento Ricardo viu a mesma jovem por quem se apaixonara 15 anos atrás. Claro. Você se lembra do nosso primeiro apartamento? Aquele minúsculo na Consolação? Beatriz sorriu com a memória. Como poderia esquecer? O chuveiro que nunca esquentava direito. A janela que precisava de 3 pessoas para fechar. Éramos felizes ali, Ricardo continuou, sua voz carregada de emoção. Antes do dinheiro, antes do sucesso, antes de tudo dar errado. Ricardo, me desculpe, ele a interrompeu. Me desculpe por ter me perdido depois que Lucas partiu, por ter me fechado em minha dor, por ter afastado você quando mais precisávamos um do outro. O silêncio que, se seguiu as palavras de Ricardo, parecia conter o peso de todos os anos perdidos. Beatriz o observava com olhos marejados, suas mãos apertando inconscientemente os papéis que segurava. Eu também me perdi. Ela finalmente respondeu. Depois que ele se foi, eu não sabia como lidar com a sua dor e a minha ao mesmo tempo. Era como se estivéssemos afogando juntos e, em vez de nos ajudarmos, acabamos nos afastando para não puxar um ao outro para baixo. Ricardo deu um passo em sua direção. E agora? O que acontece agora? Antes que Beatriz pudesse responder, um grito vindo do quarto das crianças cortou a noite. Era Sofia, tendo mais um de seus pesadelos. Sem hesitar, ambos correram para o quarto. Encontraram a menina sentada na cama, tremendo, enquanto Miguel chorava em seu berço, assustado com o barulho. Em uma sincronia natural, Beatriz foi acalmar Sofia enquanto Ricardo pegava Miguel no colo. Foi só um sonho ruim, querida, Beatriz sussurrou, abraçando Sofia. Você está segura aqui. Eu sonhei que estava tudo diferente de novo, Sofia soluçou. Que eu estava sozinha com o Miguel na rua, que ninguém queria ajudar. Isso nunca mais vai acontecer, Ricardo afirmou, sentando-se na beira da cama com Miguel, que já se acalmava em seus braços. Vocês são nossa família agora, para sempre. Sofia olhou de Ricardo para Beatriz, seus olhos verdes ainda brilhantes de lágrimas. Vocês prometem? Promete que vão ficar juntos com a gente? O pedido inocente atingiu os adultos com força. Ricardo e Beatriz trocaram um olhar carregado de significado. Sofia, Beatriz começou escolhendo cuidadosamente suas palavras. Às vezes os adultos cometem erros, machucam uns aos outros sem querer, se afastam quando deveriam ficar próximos. Mas sabe o que é mais importante? É nunca desistir de consertar esses erros quando temos uma segunda chance. Ricardo observava Beatriz falando com Sofia, lembrando-se de todas as vezes que a viu consolar Lucas depois de um pesadelo. Ela sempre teve esse dom de transformar momentos de medo em lições de vida. Tia Bia, Sofia chamou, sua voz já mais calma. Você também pode ser minha mãe? Assim como o tio Ricardo vai ser meu pai? A pergunta pegou Beatriz de surpresa. Ela olhou para Ricardo, que a observava com uma intensidade que há muito não via em seus olhos. Eu adoraria, Sofia. Mas isso é algo que precisamos conversar com calma, todos juntos. Por que não agora? Ricardo surpreendeu a todos, incluindo a si mesmo. Por que não começamos a consertar tudo agora? Levantou-se, ainda com Miguel nos braços, e caminhou até a janela do quarto. A cidade brilhava lá fora, milhares de luzes pontilhando a escuridão como estrelas terrenas. Quando encontrei Sofia e Miguel naquela tarde chuvosa, achei que estava salvando 2 crianças, mas a verdade é que eles me salvaram. Me fizeram lembrar quem eu era antes de me perder em números e contratos. E você, Bia,
Ver você com eles esses últimos meses foi como redescobrir todos os motivos pelos quais me apaixonei por você. Beatriz se levantou lentamente, ainda segurando a mão de Sofia. Ricardo, não estou pedindo para voltarmos ao que éramos antes, ele continuou. Isso seria impossível. Somos pessoas diferentes agora, mas talvez possamos construir algo novo, algo melhor, juntos. Sofia observava a cena com olhos arregalados, alternando o olhar entre os dois adultos, como se assistisse a uma partida de tênis particularmente emocionante. E se começássemos devagar? Beatriz sugeriu, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Um dia de cada vez? Ricardo sentiu seu coração acelerar. Era mais do que esperava, mais do que ousava sonhar algumas semanas atrás. Um dia de cada vez, concordou, como uma família. Miguel escolheu esse momento para soltar uma de suas risadas contagiosas, quebrando a tensão do momento. Logo todos estavam rindo, e por um instante mágico, o quarto pareceu se encher de uma luz diferente, como se o futuro estivesse sorrindo para eles através da janela. As semanas seguintes trouxeram mudanças significativas para todos. O processo de adoção de Sofia e Miguel estava em andamento, e Beatriz começou a passar cada vez mais tempo na mansão. A antiga governanta, Dona Carmen, observava com satisfação silenciosa como a casa, antes tão fria e vazia, agora transbordava de vida e risos. O projeto Augusta também estava se transformando. Sob a nova direção de Ricardo e com o surpreendente apoio de Antônio, o empreendimento estava sendo completamente reformulado. As famílias que haviam sido despejadas foram localizadas uma a uma e convidadas a participar do novo projeto. Numa manhã de sábado, enquanto toda a família tomava café da manhã na varanda, um novo ritual que haviam estabelecido, Ricardo recebeu uma ligação importante. Aprovaram, anunciou ele, desligando o telefone com um sorriso radiante. O conselho aprovou por unanimidade o novo projeto. Isso significa que as outras famílias vão poder voltar? Perguntou Sofia, que mesmo com apenas 8 anos compreendia perfeitamente a importância daquele momento. Sim, princesa. E mais do que isso. Vamos criar um espaço onde pessoas de diferentes realidades possam conviver e crescer juntas. Beatriz, que agora dividia seu tempo entre a escola onde lecionava e um projeto educacional que estava desenvolvendo para as crianças do novo complexo, sorriu com orgulho. Sofia, lembra daquela redação que você escreveu sobre seu sonho? A menina corou levemente. Aquela sobre ter uma escola no prédio novo? Exatamente. Acho que está na hora de mostrarmos para o papai. Ricardo observou curioso enquanto Sofia corria para buscar seu caderno. A palavra papai saindo naturalmente dos lábios de Beatriz não passou despercebida por ele. Sofia voltou com um caderno decorado com adesivos coloridos e entregou timidamente a Ricardo. Enquanto lia, seus olhos se enchiam de emoção. A redação, escrita com a sinceridade única de uma criança, falava sobre como seria maravilhoso ter uma escola onde todas as crianças pudessem estudar juntas, independente de onde viessem ou quanto dinheiro suas famílias tivessem. Sofia, isso é brilhante, exclamou Ricardo. Bia, você acha que poderíamos... Já estou 3 passos à frente de você. Ela sorriu. Tenho um projeto completo para uma escola modelo dentro do complexo. Inclusive, seu pai já demonstrou interesse em financiar. Ricardo olhou surpreso para Beatriz. Você e meu pai têm conversado sobre isso? Na verdade, uma voz familiar interrompeu da porta da varanda. Temos conversado sobre muitas coisas. Antônio Mendonça entrou, carregando uma pasta grossa e parecendo mais saudável do que nas últimas semanas. Desde que começara o tratamento médico e passara a participar mais ativamente da vida dos netos, uma nova luz parecia brilhar em seus olhos. Vovô. E Miguel, que estava aprendendo a andar com mais segurança, cambaleou em sua direção com os braços estendidos. O patriarca da família pegou o neto no colo com uma naturalidade que teria sido impensável alguns meses atrás. Trouxe algumas coisas para mostrar a vocês, disse ele sentando-se à mesa.
Abriu a pasta e começou a espalhar plantas e desenhos. Beatriz me mostrou o projeto da escola. Isso me fez pensar em algo maior. E se, além da escola, criássemos um centro cultural completo? Um espaço onde as crianças pudessem aprender música, arte, ter uma biblioteca. Sofia se debruçou sobre os desenhos, seus olhos brilhando. Podemos ter um jardim também para ensinar as crianças a plantar, como a tia Bia me ensinou. Uma horta comunitária, Beatriz exclamou. Podíamos integrar com o programa de alimentação da escola. Ricardo observava a cena com um nó na garganta. Seu pai, o homem que sempre priorizou lucros acima de tudo, agora discutia animadamente com uma criança de 8 anos sobre a melhor localização para uma horta comunitária. Tem mais uma coisa, Antônio disse, tirando um último envelope da pasta. São os papéis da fundação que estou criando. Quero deixar um legado diferente, algo que vá além de prédios e dinheiro. Entregou os documentos a Ricardo. O nome da fundação o fez prender a respiração. Fundação Lucas Mendonça. Construindo sonhos e pai. Ricardo começou, mas sua voz falhou. Seu filho sempre dizia que queria ajudar as pessoas quando crescesse. Antônio continuou, sua voz embargada. Achei que essa seria uma forma de manter esse sonho vivo. Sofia, percebendo a emoção no ar, aproximou-se de Ricardo e segurou sua mão. O Lucas seria um ótimo irmão mais velho, disse ela suavemente. Tenho certeza que ele estaria orgulhoso de você, papai. As palavras simples da menina quebraram a última barreira. Ricardo puxou Sofia para um abraço apertado, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Beatriz se juntou ao abraço, seguida por Antônio, ainda com Miguel no colo. Dona Carmen, que observava discretamente da porta, enxugou suas próprias lágrimas com o avental. O outono já dava lugar ao inverno quando o novo complexo Augusta começou a tomar forma. O que antes seria apenas mais um shopping de luxo agora se transformava em um projeto revolucionário de integração social. O antigo prédio, em vez de ser demolido, estava sendo cuidadosamente restaurado e adaptado para abrigar tanto espaços comerciais quanto residenciais. Em uma manhã particularmente fria, Ricardo conduziu uma visita especial ao canteiro de obras. Sofia, agora sua filha oficial após a conclusão do processo de adoção, caminhava de mãos dadas com Beatriz enquanto Miguel, cada vez mais firme em seus passos, explorava cada canto sob o olhar atento de Antônio. E aqui, Ricardo apontou, para uma área ampla no térreo. Será a entrada da escola. O que acha, Sofia? É como você imaginou? A menina observou o espaço com olhos críticos, sua expressão séria fazendo todos sorrirem. Acho que precisamos de mais janelas, declarou finalmente. Mamãe sempre diz que luz natural é importante para o aprendizado. A palavra mamãe fez Beatriz parar por um momento. Era a primeira vez que Sofia a chamava assim, e aconteceu de forma tão natural que ninguém além dela pareceu notar. Discretamente enxugou uma lágrima teimosa. Sua mãe está certa, Antônio concordou, ajustando Miguel em seus braços. Vou falar com os arquitetos sobre isso ainda hoje. O grupo continuou a visita, chegando a uma área que seria transformada em um grande jardim comunitário. Sofia imediatamente começou a planejar onde cada tipo de planta deveria ficar. Sua experiência com o pequeno jardim da mansão, tornando-a uma especialista mirim no assunto. Aqui podemos plantar girassóis, ela explicou animadamente. Eles sempre seguem o sol, sabia? A professora disse que é como se estivessem dançando com a luz. Como você, Ricardo comentou suavemente para Beatriz. Sempre encontrando luz mesmo nos dias mais escuros. Ela sorriu, entrelaçando seus dedos aos dele. Nos últimos meses, seu relacionamento havia florescido novamente, mais forte e maduro que antes. A dor do passado ainda estava lá, mas agora servia como fundação para algo novo, algo mais profundo. Durante o almoço que fizeram em um restaurante próximo à obra, Sofia surpreendeu a todos com uma pergunta. Quando vocês vão se casar? Ricardo engasgou com seu café enquanto Beatriz congelou com o garfo a meio caminho da boca. Antônio, por outro lado,
não conseguiu conter uma risada. Dessa boca sai cada pérola, comentou o avô, limpando um pouco de purê que Miguel havia espalhado em sua gravata. É uma pergunta válida, Sofia insistiu com a lógica implacável das crianças. Vocês já são meus pais, vivem juntos, se amam, por que não casam logo? Ricardo e Beatriz trocaram um olhar. De fato, nas últimas semanas, Beatriz havia praticamente se mudado para a mansão, ainda que não oficialmente. Suas roupas ocupavam metade do closet, seus livros se misturavam aos de Ricardo na biblioteca, e sua presença havia se tornado tão natural quanto o ar que respiravam. Sabe, Sofia, Ricardo começou, um brilho diferente em seus olhos. Às vezes os adultos precisam de um empurrãozinho de uma criança muito esperta para enxergar o óbvio. Levantou-se de sua cadeira e, para surpresa de todos, ajoelhou-se ao lado de Beatriz. Eu tinha planejado algo mais elaborado, confessou. Mas acho que não existe momento mais perfeito que este. Aqui, no meio do nosso projeto que representa tanto recomeço e esperança, rodeado pela nossa família. Ricardo, Beatriz sussurrou, seus olhos já marejados. Beatriz Santos, você me deu uma segunda chance de ser feliz, junto com nossas crianças. Você trouxe luz de volta à minha vida. Aceita se casar comigo, de novo? O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo barulho de Miguel batendo alegremente com a colher na mesa. Sofia segurava a respiração, seus olhos verdes arregalados de expectativa. Sim, Beatriz respondeu, sua voz embargada. 1000 vezes sim. O restaurante inteiro explodiu em aplausos. Os funcionários da obra, os arquitetos, até mesmo os outros clientes que assistiam à cena, se emocionaram. Sofia pulou de sua cadeira para abraçar os pais, enquanto Miguel, entendendo que algo importante havia acontecido, estendia os braços, querendo participar do momento. Antônio observava a cena com um sorriso sereno. Tirou discretamente do bolso um pequeno frasco de remédios e o guardou novamente sem tomar. Naquele momento decidiu que nada, nem mesmo sua saúde frágil, iria impedi-lo de ver essa nova história se desenrolar. Os preparativos para o casamento coincidiram com a fase final das obras do Complexo Augusta. Beatriz insistiu em uma cerimônia simples no jardim da mansão, apenas com familiares e amigos próximos. Sofia foi naturalmente escolhida como dama de honra, enquanto Miguel, já firme em seus passos, seria o pajem. Uma semana antes do grande dia, durante um jantar em família, Antônio surpreendeu a todos com um anúncio. Encontrei as outras famílias, disse ele, colocando uma pasta sobre a mesa. Todas as 12 que foram afetadas pelo projeto original. Ricardo deixou os talheres de lado, surpreso. Como você conseguiu? Digamos que tenho meus recursos, o patriarca sorriu. E mais do que isso, consegui convencer todas elas a participarem do novo projeto. Não apenas como moradores, mas como parte ativa do desenvolvimento. Beatriz, que estava ajudando Miguel com sua comida, levantou os olhos interessada. Como assim? Cada família tem suas habilidades, suas histórias, explicou Antônio. A senhora Maria, por exemplo, era costureira. Sugeri que ela montasse um ateliê de costura no complexo, onde poderia também ensinar o ofício para outras pessoas. O senhor José, que era professor de música, vai coordenar as aulas de música na escola. Sofia, que ouvia tudo atentamente, deixou escapar um grito de alegria. A dona Ana vai voltar também? Ela fazia os melhores bolos. Sim, querida, Antônio sorriu para a neta. Na verdade, já está tudo acertado para ela abrir uma padaria artesanal no térreo do complexo. Ricardo observava o pai com admiração. O homem que antes só se preocupava com números e lucros, agora falava com genuíno entusiasmo sobre projetos sociais e histórias de vida. Tem mais uma coisa, Antônio continuou, sua voz ficando mais séria. Encontrei isso entre as coisas, da mãe de Sofia. Tirou um envelope amarelado da pasta. Sofia se aproximou curiosa, enquanto Beatriz segurava a mão de Ricardo sob a mesa. É uma carta que sua mãe escreveu para você, Sofia, Antônio explicou suavemente. Ela a deixou com Dona Ana.
pedindo que fosse entregue quando você estivesse segura e feliz. A menina pegou o envelope com mãos trêmulas. Posso ler agora? Claro, meu amor, Beatriz respondeu. Quer que a gente leia com você? Sofia assentiu, abrindo cuidadosamente o envelope. A caligrafia delicada de Helena, preenchida 2 páginas com palavras de amor e esperança. Minha querida Sofia, se você está lendo esta carta, significa que aconteceu o que eu mais orava. Você e Miguel encontraram um lugar seguro para chamar de lar. Sei que deve ter sido difícil, minha pequena guerreira, mas nunca duvidei da sua força. Você sempre foi especial, Sofia. Desde pequenininha, seus olhos verdes tinham uma luz diferente, uma sabedoria além da sua idade. Quando Miguel nasceu e você imediatamente assumiu o papel de irmã protetora, meu coração transbordou de orgulho. Quero que saiba que cada momento que passamos juntas está guardado no meu coração. As histórias que líamos juntas, as canções que cantávamos para fazer Miguel dormir, até mesmo nossos momentos difíceis. Tudo isso nos fez quem somos. Mas mais importante, quero que você viva, minha filha. Viva plenamente, ame sem medo, sonhe grande, não carregue culpa ou tristeza pelo que aconteceu. O destino tem seus próprios planos e tenho certeza que você está exatamente onde deveria estar. Cuide do seu irmão, mas não esqueça de cuidar de si mesma também. E se você encontrou uma nova família, pessoas que amam você e Miguel como eu amo, permita-se ser feliz com eles. O amor tem essa capacidade maravilhosa de se multiplicar sem diminuir. Lembre-se sempre, você é mais forte do que imagina, mais corajosa do que acredita e mais amada do que jamais saberá. Com todo o meu amor, mamãe. Quando Sofia terminou de ler, não havia um olho seco na mesa. A menina segurava a carta contra o peito, enquanto lágrimas silenciosas corriam por seu rosto. Ela sabia, sussurrou Sofia. Ela sabia que íamos ficar bem. Ricardo e Beatriz envolveram a filha em um abraço apertado, enquanto Miguel, sentindo a emoção do momento, estendia os bracinhos querendo participar. Antônio observava a cena, discretamente enxugando seus próprios olhos. Sabe o que mais ela dizia? Sofia continuou, sua voz ganhando força. Que quando a gente ama alguém, essa pessoa fica para sempre no nosso coração. Então ela está aqui com a gente agora, não está? Está sim, meu amor, Beatriz confirmou beijando a testa da filha. E tenho certeza que ela está muito orgulhosa da menina incrível que você se tornou. O dia do casamento amanheceu com um sol suave de inverno. O jardim da mansão havia sido transformado em um cenário de conto de fadas, com flores brancas e delicadas luzes decorando cada canto. Sofia corria de um lado para outro em seu vestido de dama de honra, supervisionando pessoalmente cada detalhe da decoração. As margaridas precisam ficar mais para frente. Ela instruía os floristas com uma seriedade cômica. Foram as primeiras flores que plantamos juntos. Tem que aparecer bastante. No quarto principal, Beatriz se preparava com a ajuda de Dona Carmen. Seu vestido, elegante e simples, refletia perfeitamente sua personalidade. Quando Sofia entrou, no quarto parou na porta maravilhada. Mamãe, você está parecendo uma princesa. A palavra mamãe ainda fazia o coração de Beatriz derreter. Abriu os braços e Sofia correu para um abraço, tomando cuidado para não amassar o vestido. Sabe, Sofia disse, ajeitando a tiara de flores em sua própria cabeça. Acho que hoje é um dia especial não só para você e o papai, mas para todos nós. É como se nossa família estivesse finalmente ficando completa. No outro lado da casa, Ricardo terminava de se arrumar com a ajuda de Antônio. Miguel, já vestido em seu pequeno terno, brincava com a almofadinha das alianças. Filho, Antônio chamou, sua voz mais séria que o normal. Preciso te contar uma coisa. Ricardo parou de ajustar a gravata, notando a expressão do pai no espelho. Os médicos disseram que o tratamento está funcionando. Antônio continuou, um sorriso se formando em seu rosto. Os exames mostraram uma melhora significativa. Ricardo sentiu suas pernas fraquejarem. Pai,
Isso é maravilhoso. É sim. Antônio concordou, pegando Miguel no colo quando o pequeno se aproximou. E sabe o que os médicos disseram que fez a diferença? A mudança no meu estilo de vida, claro, mas principalmente a felicidade. Ter um propósito novo, ter a família reunida. Isso fez mais por minha saúde que qualquer remédio. A cerimônia foi exatamente como haviam planejado. Íntima, emocionante e cheia de significado. Sofia cumpriu seu papel de dama de honra, com uma graça natural, espalhando pétalas de margaridas pelo caminho. Miguel, para surpresa de todos, conseguiu carregar a almofada com as alianças sem nenhum incidente, embora tenha tentado comê-las uma vez durante o ensaio. O momento mais tocante, porém, aconteceu durante a troca dos votos. Ricardo e Beatriz haviam decidido escrever suas próprias promessas, mas foram surpreendidos quando Sofia pediu para falar também. Quando eu era menor, ela começou, sua voz clara alcançando todos os presentes. Achava que família era só quem tinha o mesmo sangue. Mas aí eu aprendi que família é muito mais que isso. É quem escolhe ficar com a gente, quem nos ama mesmo quando é difícil, quem nos ajuda a crescer. Fez uma pausa, olhando para Ricardo e Beatriz com seus expressivos olhos verdes. Vocês escolheram ser meus pais, escolheram amar eu e o Miguel. E hoje, a gente também escolhe ser parte dessa família para sempre. Não havia um olho seco no jardim quando Sofia terminou. Beatriz teve que retocar a maquiagem, e até mesmo Antônio disfarçava as lágrimas pigarreando. A festa que seguiu foi uma celebração não apenas do amor entre Ricardo e Beatriz, mas de todas as segundas chances que a vida oferece. As famílias do Projeto Augusta foram convidadas especiais, transformando a celebração em um verdadeiro encontro de histórias e recomeços. Dona Ana, agora responsável pela padaria comunitária do complexo, fez questão de preparar pessoalmente o bolo de casamento. O Sr. José, com seus alunos do projeto de música, proporcionou a trilha sonora perfeita para a ocasião. À noite, quando as crianças já dormiam e a maioria dos convidados havia partido, Ricardo e Beatriz dançavam lentamente no jardim, iluminado. Feliz? Ele perguntou, beijando suavemente sua testa. Mais do que imaginei ser possível, ela respondeu, aconchegando-se mais em seus braços. Sabe, quando nos separamos, achei que nunca mais encontraria essa sensação de completude. Mas agora entendo que às vezes precisamos nos perder para encontrar um caminho ainda melhor, um que inclua não apenas nós dois, mas toda essa família maravilhosa que construímos. 6 meses se passaram, desde o casamento. O Complexo Augusta estava finalmente pronto para sua inauguração oficial. O que antes seria apenas mais um shopping de luxo, havia se transformado em um verdadeiro exemplo de integração social e desenvolvimento sustentável. Em uma manhã ensolarada de primavera, Sofia acordou mais cedo que o normal, mal contendo sua ansiedade. Era o dia da apresentação do coral da nova escola, e ela teria um solo especial. Enquanto se arrumava, cantarolava baixinho a música que apresentaria, uma composição sobre sonhos e recomeços que o professor José havia escrito, especialmente para a ocasião. Nervosa, princesa? Perguntou Beatriz, entrando no quarto para ajudá-la com o cabelo. Um pouquinho, Sofia admitiu, brincando com a barra de seu vestido novo. E se eu errar a letra? Impossível. Ricardo apareceu na porta, carregando Miguel já arrumado. Em seu colo. Você ensaiou tanto que até seu irmão já sabe a música de cor. Como que para confirmar, Miguel começou a balbuciar uma versão própria da melodia, fazendo todos rirem. A família chegou cedo ao complexo. O pátio central, onde aconteceria a cerimônia de inauguração, estava decorado com flores e faixas, coloridas. As famílias que haviam sido afetadas pelo projeto original, agora parte integral do novo empreendimento, ajudavam nos últimos preparativos. Dona Ana organizava uma mesa de quitutes em frente à sua padaria artesanal, enquanto a senhora Maria ajustava os últimos detalhes nas cortinas que havia costurado para o auditório. O professor José ensaiava uma última vez com as crianças do coral, seus olhos brilhando de orgulho. Antônio chegou pouco depois,
parecendo mais saudável e jovial do que nos últimos anos. Trazia consigo uma surpresa especial. Sofia, chamou, ele entregando-lhe um pequeno embrulho. Encontrei isso entre algumas fotos antigas e achei que você deveria ter. A menina abriu o pacote cuidadosamente, revelando um delicado porta-retrato. Dentro, uma fotografia mostrava uma mulher jovem, de olhos verdes idênticos aos seus, sorrindo enquanto segurava um bebê. Ela mesma, percebeu Sofia, quando ainda era muito pequena. Sua mãe trabalhou no prédio antigo da empresa por alguns meses, explicou Antônio. Esta foto foi tirada durante uma festa de fim de ano. Ela sempre falava de você com tanto orgulho. Sofia abraçou o porta-retrato contra o peito, seus olhos marejados. Obrigada, vovô, sussurrou. O auditório começou a encher rapidamente. Além das famílias do complexo, autoridades e jornalistas compareceram para documentar aquela iniciativa inovadora. Ricardo, como presidente da empresa, faria o discurso de abertura, mas antes seria a apresentação do coral. Nos bastidores, Sofia ajeitava seu vestido pela 10ª vez quando sentiu uma mão em seu ombro. Era Beatriz, que havia escapado da plateia por um momento. Trouxe algo para você, disse ela, prendendo uma pequena margarida no cabelo da filha. Da nossa primeira horta, lembra? Sofia sorriu, tocando a flor delicadamente. Mamãe, você acha que ela estaria orgulhosa? Minha primeira mãe. Beatriz se ajoelhou para ficar na altura da menina. Tenho certeza absoluta. Assim como eu estou, como seu pai está, como todos nós estamos. Você é uma luz, Sofia. Não apenas para nossa família, mas para todos que têm o privilégio de conhecer você. O professor José chamou as crianças para suas posições. Sofia respirou fundo e caminhou para o palco com a cabeça erguida. Da plateia podia ver sua família completa. Ricardo segurando a mão de Beatriz, Miguel no colo de Antônio, Dona Carmen discretamente enxugando lágrimas antecipadas. Quando a música começou, sua voz se elevou clara e forte, cantando sobre sonhos que se transformam em realidade, sobre amor que supera todas as barreiras, sobre famílias que se formam não pelo sangue, mas pelo coração. Na primeira fila, Ricardo segurava a mão de Beatriz com força. Lembrou-se daquela tarde chuvosa, quando uma garotinha desesperada mudou sua vida para sempre. Como poderia imaginar que aquele momento de compaixão o levaria a recuperar não apenas sua humanidade, mas também seu coração? Miguel, no colo do avô, balançava no ritmo da música, ocasionalmente apontando para a irmã no palco e sorrindo seu sorriso contagiante. Antônio o abraçava com carinho, agradecendo silenciosamente por essa segunda chance que a vida lhe dera, não apenas de saúde, mas de verdadeiramente compreender o que importa. Quando Sofia chegou ao seu solo, sua voz preencheu o auditório com uma emoção que tocou cada pessoa presente. Cantava sobre recomeços, sobre encontrar luz mesmo nos momentos mais escuros, sobre o amor que transforma e cura. Em suas palavras simples, contava não apenas sua história, mas a história de todas as famílias ali presentes. Histórias de superação, de esperança, de recomeços. A apresentação do coral foi um sucesso absoluto. Quando a última nota se dissipou no ar, o auditório explodiu em aplausos. Sofia, com lágrimas de felicidade nos olhos, fez uma pequena reverência antes de correr para os braços de seus pais. Ricardo subiu ao palco em seguida para seu discurso, mas o que aconteceu surpreendeu a todos. Em vez de ler o texto preparado, guardou as folhas no bolso e falou diretamente do coração. Há um ano eu era um homem diferente, começou ele. Alguém que media sucesso em números, que via pessoas como estatísticas. Até que uma tarde, chuvosa, mudou tudo. Fez uma pausa procurando Sofia na plateia. Uma pequena guerreira me ensinou que às vezes precisamos nos perder para encontrar nosso verdadeiro caminho. O Complexo Augusta não é apenas um empreendimento imobiliário. É um símbolo de transformação, de como o amor e a compaixão podem mudar não apenas vidas individuais, mas comunidades inteiras. Cada pessoa aqui tem uma história de superação, de resistência, de esperança. E agora, essas histórias se entrelaçam para criar algo maior. A cerimônia continuou com a apresentação oficial,
Dos diversos espaços do complexo, a escola modelo, dirigida por Beatriz, já contava com uma lista de espera impressionante. O Centro Cultural, batizado com o nome de Fundação Lucas Mendonça, ofereceria cursos gratuitos de música, arte e tecnologia para a comunidade. Durante o coquetel de inauguração, servido com os quitutes especiais de Dona Ana, as famílias se misturavam naturalmente, compartilhando histórias e sonhos. Sofia circulava entre os convidados com Miguel, apresentando orgulhosamente seu irmãozinho a todos. Antônio observava a cena com satisfação, quando foi surpreendido por uma senhora idosa. "O senhor deve ser o avô da Sofia", ela disse com um sorriso gentil. "Sou a dona do mercadinho da esquina. Conheci a mãe dela, a Helena. Era uma mulher extraordinária." "Sim, ela era", Antônio concordou, observando Sofia de longe. "E deixou um legado ainda mais extraordinário." A noite caía, quando a família finalmente retornou para casa. No jardim da mansão, agora muito mais colorido e vivo com as flores que Sofia e Beatriz cultivavam juntas, sentaram-se para apreciar o momento. "Sabe", Sofia disse, aninhada entre Ricardo e Beatriz, enquanto Miguel dormia tranquilo no colo do avô. "Lembro de uma coisa que minha mãe sempre dizia. Ela falava que a vida é como um jardim. Às vezes parece que tudo está perdido, que nada vai crescer. Mas se tivermos paciência e amor, as flores mais bonitas podem nascer nos lugares mais inesperados." Ricardo abraçou sua família mais forte, pensando em como uma simples decisão de ajudar duas crianças havia florescido em algo tão extraordinário. O Complexo Augusta agora era um símbolo vivo dessa transformação, um lugar onde diferentes histórias se encontravam para criar novos capítulos. Beatriz, segurando a mão do marido enquanto acariciava os cabelos de Sofia, sorriu ao pensar em como o destino trabalha de formas misteriosas. A dor que uma vez os separou agora havia se transformado na força que os uniu novamente, de uma forma ainda mais profunda e verdadeira. Antônio, embalando suavemente o neto adormecido, refletia sobre suas próprias transformações. A busca incessante pelo sucesso empresarial havia dado lugar a uma compreensão mais profunda do que realmente importa na vida. E assim, sob o céu estrelado de São Paulo, aquela família construída pelo amor e pelo destino celebrava não apenas suas conquistas, mas a certeza de que os maiores milagres acontecem quando abrimos nossos corações para as possibilidades que a vida nos apresenta. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Sofia, Ricardo e sua família tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente inspiradoras. Você pode encontrá-la clicando no link à esquerda. Se esta narrativa de amor, superação e recomeços tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like. Todos os dias, trazemos histórias únicas que exploram a complexidade e a beleza da vida. Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Sua história também pode inspirar outras pessoas. Juntos podemos criar um mundo onde cada recomeço é uma oportunidade de fazer a diferença. Fim da história.